Ok, obrigado. Muito bem. Presente o número regimental de assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Pequeno expediente. Oradores inscritos. Deputado Itamar Borges, deputado Castelo Branco, deputada Janaína Pascoal, deputado Jorge Lula do Carmo, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui denunciar essa tentativa do governador Dória em tentar induzir a população a acreditar que é possível a volta às aulas, seja no dia 8 de setembro, seja no dia 7 de outubro. Primeiro que foi patética aquela entrevista da semana passada do secretário Rocieli Ventralbe, onde ele até chora, né? Faz ali uma cena de cinema, lágrimas de crocodilo, e tenta mostrar para a população a importância óbvia, né, da presença das crianças nas escolas, dizendo que o afastamento da criança da escola pode resultar na exploração do trabalho infantil, aumenta a exploração do trabalho infantil, da exploração sexual, da pedofilia. Então, ele enumera o óbvio ali na sua fala, mas, na verdade, com a intenção de convencer a população, de forçar a população a acreditar de que é possível e que é necessária a volta às aulas nesse momento tão difícil, onde o estado de São Paulo já tem mais de 24 mil pessoas mortas pelo coronavírus, onde o Brasil já tem mais de 101 mil mortos também pelo coronavírus. E ele, atendendo os interesses das escolas particulares, e ele deixa muito claro isso, o secretário de Educação, quando diz que dialogou com a Undime e com a associação. Ele agradece o diálogo abertamente ali na televisão com a associação dos donos das escolas particulares. E ele adia, logicamente, porque há uma pressão da opinião pública contra a volta às aulas, porque várias pesquisas, vários estudos, vários especialistas mostram claramente que a volta às aulas vai significar um verdadeiro genocídio da educação. Todos sabem, não precisa ser cientista para saber que uma criança ela é vetora do coronavírus. Se você abre as escolas, os alunos levam o coronavírus para suas famílias, matam os seus pais, os seus avós, os seus tios, os membros da sua comunidade, e levam o vírus também, contaminam, logicamente, os professores e todos os profissionais da educação, os agentes de organização escolar. Isso é óbvio, não precisa ser cientista, né? Não precisa fazer muita força. Uma pessoa que tem um neurônio, ela sabe disso. Agora, o governador, através do secretário, insiste, né, que ele adiou para o dia 7, mas aí tem o truque que eu quero denunciar, senhor presidente, né, que tem a pegadinha. Ele diz, mas no dia 8 de setembro, as escolas que decidirem abrir as suas portas para acolhimento dos alunos, para fazer uma recuperação, essa escola estará autorizada, desde que a escola decida, seja ela pública ou privada. Ou seja, ele adiou para o dia 7 de outubro a volta às aulas, porém, já autorizou a abertura no dia 8 de setembro. É isso que ele fez, senhor presidente. Agora, e ainda utilizou uma professora bem intencionada, do interior paulista, da cidade de São Carlos, que está atendendo seus alunos na calçada, na rua praticamente, ali atendendo um outro aluno, para dar algum tipo de amparo, utilizou essa professora
né, ainda para tentar fundamentar a sua tese de abrir as escolas já parcialmente no dia 8 de setembro, com essa desculpa de acolhimento, de recuperação. Ali ele está atendendo já aos interesses das escolas particulares, até porque não fica claro como que será esse acolhimento, vai ser em sala de aula, vai ser em forma de aula, nada disso ficou claro. Então, isso é muito perigoso, senhor presidente, porque é de uma irresponsabilidade criminosa o que o governador Dória está fazendo aqui, se guiando pelos interesses da Fiesp, da Associação Comercial, dos donos das grandes escolas particulares de São Paulo, e não se guiando nunca, na verdade, pela ciência, nem pelas orientações da Organização Mundial da Saúde. Não, um governo fake news aqui em São Paulo, que segue, na verdade, o mesmo comportamento do presidente Bolsonaro, responsável pelas 100 mil mortes, né? Amplos setores da sociedade estão denunciando. Bolsonaro é o grande responsável por esse massacre, por essa mortandade. Mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil porque não há política pública de enfrentamento ao coronavírus, né? Nós nem temos um ministro da saúde, o ministro é um general que não é médico, é interino. Isso é um crime, senhor presidente, o que está acontecendo no Brasil, e o presidente Bolsonaro responderá criminalmente, eu tenho certeza, nos tribunais internacionais por esse genocídio que está ocorrendo no Brasil, pela sua omissão e pelas suas ações, né, de sabotagem do isolamento social no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Próximo deputado, a deputada Carla Morando, deputado Alex de Madureira, deputada Letícia Guiar. Solicito ao deputado Douglas Garcia que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Retomando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de convidar o nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, deputado Douglas Garcia. Saudar o deputado Márcio da Farmácia, que se encontra conosco aqui em plenário. Quero saudar a todos os senhores e senhoras que nos acompanham pela rede Alesp. Saudar em especial o Cabo Luiz, que aqui hoje representa a nossa assessoria policial militar. Muito obrigado, Luiz, pela presença, pelo apoio. Eu quero, antes de iniciar a minha fala aqui, quero dizer mais uma vez aos deputados e a todos que nos assistem que eu sou contra a continuação do estado de calamidade no estado de São Paulo. Entendo que nós temos que terminar o estado de calamidade, porque já se vão 5 meses. O que deveria ser feito já foi feito. Não há necessidade de prosseguirmos com o estado de calamidade. Por quê? Só está permitindo uma série de ações suspeitas por parte do governo e de várias prefeituras. Então, insisto aqui aos senhores deputados para nós votarmos o término do estado de calamidade. Também quero me posicionar contra o PR 14 de 2020, que propõe que nós paremos de trabalhar. Vergonhoso, vergonhoso. A população voltando a trabalhar, pedindo para voltar a trabalhar, e nós, deputados, querendo ficar em casa online. É vergonhoso isso. Eu entendo que aqueles deputados que têm um problema de saúde e problema de idade acima dos 60 anos, podem, se assim quiserem, prosseguir no sistema online. Mas os demais deputados devem estar aqui, presentes, para trabalhar e fazer o que foram eleitos, para o que foram eleitos, cumprir a sua missão. Então eu me posiciono contra e trabalharei contra essa vergonhosa postura de querermos continuar online. Eu assustei agora há pouco até com o discurso do colega deputado. Eu sou muito respeitador nas posturas, nas pessoas, ao acusar o presidente Bolsonaro de 100 mil mortes. Eu sabia que ele tinha tocado fogo na Amazônia, eu sabia que ele tinha jogado petróleo nas nossas costas, né, e do brasileiras. O que mais que ele fez errado? Fez muita coisa errada. Tudo que acontece, aliás, é culpa dele. Eu acho que ele está até envolvido naquela bomba do Líbano, sinceramente. Eu acho que tem até alguma coisa a ver. Agora, mais essa que eu não sabia também, que ele é responsável pelas 100 mil mortes no Brasil. Que perigo, né? Perigo. Ele desde o começo alertou contra os problemas do isolamento, que eu sempre fui contra também.
alertou da cloroquina, foi gozado por isso, absurdo. Absurdo. Ninguém tem a fórmula, mas o cara propõe uma coisa, é absurdo. Então eu vejo que a esquerda está sem discurso. Então, quando não tem discurso, não tem o que falar. O cara está trabalhando e trabalhando forte, vê no Norte e Nordeste o que está acontecendo. Então vamos inventar fake news, vamos falar. Aliás, gritam tanto quanto fake news e adoram fake news. Vergonhoso o que a gente vê nesse país. Pois bem, quero aqui iniciar meu discurso também falando que no último sábado, dia 8 de outubro, por favor, coloque na tela, foi aniversário de duas queridas cidades, as cidades de Votuporanga e Alvinlândia. Votuporanga é a terra do Carlão Pignatari, né? Então, um abraço a todos os amigos de Votuporanga, tenho parentes lá, tenho os meus familiares lá, a Cassiele, a Micaele, minhas primas, a Ilmar, enfim, e o Zana, nossos familiares lá em Votuporanga, um grande abraço. E para a Alvilândia também. Dia 9, foi ontem, domingo, foi aniversário de Socorro e Elisiário. Socorro, a família do meu pai mora lá, tenho muitos amigos de Socorro. Aliás, sábado estive em Socorro e ontem foi aniversário da querida cidade de Socorro. Mandar um abraço para todos, queridos amigos de Socorro, o Cabo Moraes, a Gláucia, o próprio prefeito Bozola, enfim, a todos os amigos e amigas da querida cidade de Socorro. E hoje, dia 10 de agosto, é aniversário da cidade de Castilho. Um abraço, então, aos amigos e amigas da querida cidade de Castilho. E lembrando que ontem foi o Dia dos Pais, quero aqui parabenizar a todos os pais presentes que nos assistem, aos senhores todos aqui que são pais também, e lembrando que é um dia especial, porquanto nós devemos estar com nossos filhos, com nossa família, com os nossos netos, né? Eu já tenho 3 netos, é um dia muito precioso para a gente. Então, um abraço a todos os queridos pais do nosso querido Brasil. Ontem, no Dia dos Pais, foi um dia muito triste para a Polícia Militar. A Polícia Militar estava de luto devido a uma ocorrência que aconteceu no sábado, dia 8, uma ocorrência gravíssima, uma ocorrência até inesperada. Eu, com a minha experiência policial, posso dizer que é uma ocorrência inesperada, onde nós perdemos esses 3 jovens policiais, o Sargento Oliveira Júnior, o Soldado Vitor e o Soldado Menezes. Deixa a imagem aí, eu quero falar de cada um deles, por favor. Quero lembrar o seguinte, esse jovem sargento, que está ao centro ali, José Valdir de Oliveira Júnior, 37 anos, estava há 14 anos na Polícia Militar, deixou uma filha adolescente, a Gabriele, salvo engano, com 16 anos, e a esposa Bianca também está grávida de gêmeos. Esses gêmeos vão nascer sem o pai já. O soldado Vitor Rodrigues Pinto da Silva, que está à esquerda na foto, 27 anos de idade, estava na Polícia Militar há 7 anos. A esposa Ana Carolina também estava grávida do primeiro filho do casal. E finalmente o soldado Celso Ferreira Menezes Júnior, 33 anos, 10 anos de Polícia Militar. Ele é filho de um policial civil e deixa mais uma família enlutada. Pois bem, esses policiais, pode voltar para mim, por favor. Esses policiais foram abordar um carro no sábado de madrugada, 5 horas da manhã, já terminando o turno de serviço. E ali aquele indivíduo se apresentou como sendo policial civil. Eles até pegaram a arma que o policial tinha para verificar a procedência da arma. Mas aquele indivíduo que não era policial civil, estava com um documento falso, ele tinha outra arma com ele, ele sacou aquela arma e matou os 3 policiais militares, ele atirou contra os 3 policiais militares, um dos 3 ainda conseguiu revidar e matar aquele criminoso, que ninguém sabe o que aconteceu, porque pelo que consta também, era até um empresário na área de eventos, enfim, uma coisa louca que aconteceu. Mas que fique bem clara a situação da nossa Polícia Militar. Essa é a nossa realidade. Muitas vezes a polícia fala, nossa, mas a polícia é violenta. Não, a polícia não é violenta. Está aí os policiais abordando uma abordagem de rotina, até uma abordagem tranquila, né, Luiz? Uma coisa tranquila. E, de repente, aquele indivíduo, num dia de fúria, não sei o que aconteceu exatamente, se estava drogado, se não estava, passa a atirar contra os policiais e mata 3 policiais militares. 37, 33 e 27 anos. Quem devolve a vida desses heróis? Ninguém. Mas nós vamos ouvir sempre as mesmas merda, desculpe o termo, é sempre as mesmas merda. Porque é nesse país que quem vale é bandido. Quem vale é quem fala mal do governo. Quem vale é quem fala mal da família, da sociedade. Esses têm valor. Quem defende a sociedade como esses 3 homens, não tem valor nenhum. Esses 3 meninos, os 3 têm idade para ser meus filhos. Não tem valor nenhum. Amanhã ninguém vai lembrar desses caras. Agora eu pergunto, se fosse o inverso? Se ao invés deles terem sido mortos, eles tivessem matado aquele indivíduo, como estaria hoje? Polícia mata empresário,
Polícia mata estudante, mata office boy, sempre alguma coisa, né? Assassinou, colocou arma na mão, violência, os 3 já estariam recolhidos. E eu quero aqui mandar um alerta à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Militar, que nós somos culpados disso, porque a nossa tropa está acovardada. Porque hoje o policial militar que mata um bandido, ele é simplesmente trucidado dentro da Polícia Militar. Ele é só do fato, Douglas, de um policial atirar num bandido, ele é transferido do batalhão. Esteja certo ou não, já arrebenta a vida do polícia. Ele é recolhido do patrulhamento. Olha aí o resultado. É isso que a Polícia Militar quer? E eu quero aqui mais uma vez me colocar frontalmente contra o governador. Mentiroso. Ele mentiu na campanha falando que estava apoiando o Bolsonaro. Mentira. Depois ele desmentiu, se colocou contra o Bolsonaro. Mentiu que valorizaria e apoiaria a Polícia Militar. Mentiu. Porque a partir do momento que assumiu, não fez nada pela PM até agora. Aliás, só atrapalhou. Era o primeiro que ia na televisão dizendo que queria pedir desculpas para a família, caso os policiais tivessem morto aquele indivíduo. Eu quero pedir desculpas para a família, os policiais estão recolhidos, estão presos. É isso que a nossa tropa ganha. É isso que a nossa tropa ganha. Uma porcaria de um salário e a falta de garantia total no cumprimento das suas missões. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque eu fui patrulheiro a vida inteira. Vergonhoso o nosso governador com relação às atitudes contra a Polícia Militar. O crime cada dia cresce mais e a Polícia Militar cada dia mais engessada. É esse o apoio, governador, que o senhor falou que daria para a polícia? Não, puxou arma para a polícia, vai para o cemitério. Quem vai para o cemitério, o ladrão ou o policial? Porque quem está indo para o cemitério é o policial. Porque quando vai o ladrão, o policial é preso, o policial é transferido, o policial é tratado como criminoso. Então, cada vez mais a nossa tropa está entrando em combate, certo, Meca? Cada vez menos entrando em combate. Por quê? Porque eles sabem que se eles enfrentarem um crime, eles serão tratados como criminosos. Vergonhosa atitude do governo do estado de São Paulo em relação às ações da Polícia Militar. Então, eu quero aqui mandar todo o meu apoio à família desses 3 policiais militares, dizer da nossa tristeza em ver 3 jovens desses mortos por uma sociedade que não os valoriza, por um governo que não os respeita e por uma lei que trata bandido como herói e polícia como criminoso. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Adalberto Freitas. Entrando na lista suplementar, o nobre deputado Itamar Borges, o nobre deputado Delegado Olim, o nobre deputado Márcio da Farmácia. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos e eu convido o nobre deputado Coronel Telhada para assumir os trabalhos na presidência. Estou pegando no seu pé mesmo, tá? Cadê? Fica aqui, seu próximo. Eu vou pegar mesmo. Então vai lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Meca, deputado Douglas. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários aqui da Alesp, nossa segurança. E, presidente, peço permissão para tirar aqui a máscara, estamos respeitando a distância. A distância Gostaria regulamentar. até de mostrar, presidente, aqui todos nós usamos o álcool, fazendo a higienização. A Assembleia está preparada para poder fazer os trabalhos aqui na casa e respeitando o isolamento como deve ser respeitado. Então, presidente, eu venho hoje aqui na tribuna, presidente, porque eu tenho visitado algumas cidades do estado de São Paulo e eu tenho feito várias reuniões com a Ciesp, com as associações comerciais das cidades, e a gente tem feito tratativas para que a gente possa elaborar um projeto futurista, ou até mesmo instantâneo, para que a gente possa sanar essa decorrência, essa avalanche que está acontecendo dentro do estado de São Paulo, e aqui na capital não é diferente, e as cidades do ABC também, que é justamente essa avalanche do desemprego, que a gente percebe que antes da pandemia já tinha o desemprego, durante a pandemia se estacionou, ficou tudo extasiado, mas agora que a gente percebe que a pandemia está se diminuindo aqui na capital, que a gente tem essa percepção que as pessoas querem ir para a rua, as pessoas querem ir trabalhar, as pessoas querem fazer suas atividades, e a gente percebe que agora parece que vai vir uma avalanche de desemprego.
Por quê, presidente? Porque a gente está percebendo que as empresas que estão restabelecendo os seus trabalhos, o comércio que vem restabelecer o seu trabalho, eles estão sentindo uma dificuldade de ajuda, de planejamento, dificuldade intensivamente de que a gente possa dar nossa posição para essas empresas, que elas possam retomar e voltar à geração de emprego, às atividades que possam elaborar e levar o pão de cada dia para a mesa do cidadão. Porque o que nós temos que respeitar hoje, dentro do Estado de São Paulo, que todo cidadão que tem o seu emprego, ele tem dignidade. Ele consegue manter a sua família trabalhando, e aí a sociedade ela consegue andar nos passos lentos pós-pandemia, mas vai poder andar. Agora, sem emprego, é muito difícil. E, presidente, eu tenho percebido intensivamente na maioria das cidades que eu tenho andado, que os governos municipais, muitos deles, não têm dado a atenção necessária para essas associações. A Ciesp, por exemplo, a Associação Comercial da cidade, não tem reunido os comerciantes e também a indústria para poder criar naquele local, naquele âmbito de circunferência que cada município tem o seu, o diálogo para reconstruir a cidade. E nós precisamos de unir as forças, sim. Nós precisamos de ter unidade com essas empresas, unidade com esse comércio, para que a gente possa criar possibilidade para o cidadão de São Paulo. O cidadão de São Paulo tem que trabalhar, tem que cuidar da família dele. E eu tenho me reunido bastante nesses municípios. E, inclusive, na sexta-feira, foi minha última reunião à noite, nós se reunimos em Diadema, que é a cidade onde eu moro. E o comércio tem pedido, a indústria tem pedido, a gente ouviu, palavra por palavras, o que está acontecendo dentro do município, e está faltando ouvir essa população. A população que gera o emprego, a população que faz a renda de ISS para os próprios municípios. O cidadão, ele paga o imposto dele, então ele tem direitos. Mas o cidadão que não tem emprego, como é que ele paga o imposto? Como é que a prefeitura vai sobreviver se não faz o recolhimento? A prefeitura não vende nada, não comercializa nada. A prefeitura precisa viver do recolhimento de impostos. Mas para isso, nós temos que ter o comércio funcionando. Para isso, nós temos que ter a indústria funcionando, para que elas possam fazer a geração de emprego e manter a comunidade. Hoje, a gente percebe que dia a dia não está havendo planejamento para isso. Precisamos, presidente, de alguma maneira, e eu me ponho à disposição e tenho certeza que os 94 deputados aqui também se põem à disposição para que possa realmente ter um diálogo franco e crescente nisso. A Ciesp tem procurado de todas as maneiras para poder criar iniciativa para esse crescimento e não tem tido resposta. O comércio local tem tido, e principalmente, presidente, só para encerrar, presidente, principalmente dentro dos próprios municípios. Que a gente sabe que começa a geração no município, passa para o Estado. Mas se o município não tomar providência de dar um carinho especial e atenção especial para esses geradores de emprego, presidente, a tendência é ficar pior. E nós, presidente, aqui nós temos responsabilidade de bater na porta da prefeitura e orientar, passar a informação para esse coletivo começar a ter voz ativa, presidente. Nós estamos numa época de eleição, presidente. Esse ano, independente da pandemia, vai ter as eleições agora. Se esses candidatos não abrir diálogo tanto com a Ciesp e com as associações comerciais, como é que vai ter a sobrevivência o ano que vem? É importante nós pegarmos firme nesse trabalho e criar a geração de emprego que é mantida pelas indústrias e pelos comércios no estado de São Paulo e dentro dos municípios que nós vivemos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Próximo deputado, o deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, público que nos assiste na rede Alesp e todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É com muita alegria, aliás, tristeza, que eu subo a esta tribuna hoje para falar a respeito do que aconteceu neste final de semana, continuando aqui a toada do discurso feito pelo deputado Coronel Telhado, onde 3 policiais militares foram assassinados, 3 policiais militares foram mortos, 3 policiais militares que não puderam comemorar Feliz Dias dos Pais com os seus filhos. Senhores, eu sempre bati muito com relação à bandidagem, ao crime organizado, e infelizmente que tomou conta do Estado de São Paulo, e nós estamos vendo poucas ações efetivas do governo do Estado para combater o crime organizado. Eu subo a esta tribuna hoje, senhores, para continuar, inclusive, algo que foi muito bem citado pelo deputado Coronel Telhada, de que esses policiais militares que combatem o crime organizado, que estão na linha de frente, que estão no fronte, que estão batalhando para proteger a população, para proteger o cidadão, o que acontece com esses policiais quando eles matam o bandido, quando eles fazem com que o bandido vá para o cemitério, ou quando eles, em defesa da população, eu não digo aqui por mera diversão ou por mero entretenimento, porque policial nenhum é assassino. O policial não faz isso para poder se divertir, ele faz isso para proteger a população e proteger a si mesmo contra essa bandidolatria que tomou conta do Estado de São Paulo e do nosso Brasil. Infelizmente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo não é uma polícia letal, é uma polícia que precisa responder à altura do nível de criminalidade que tomou conta deste país. E, senhores, infelizmente, os nossos policiais, quando eles enfrentam o crime organizado, quando estão nas ruas para poder enfrentar os bandidos, eles são simplesmente afastados, são simplesmente retirados. Isso desanima qualquer policial militar a trabalhar. Eu tive a informação, inclusive, nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado Major Meca, que estão aqui, trabalham na Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalharam durante muito tempo, estão aqui na defesa da categoria, de que 15 policiais militares da Força Tática, a mando do comando da Polícia Militar da capital, simplesmente por terem participado de ocorrências onde houve óbito de bandidos, onde houve morte de ladrão, eles foram assassinados. Então, essa informação chegou, preciso confirmar com relação a essa informação, e é por isso, senhor presidente, que eu peço que as notas do meu discurso, que as notas taquigráficas do meu discurso sejam encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública e talvez, quiçá, ao comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para que responda se isso verdadeiramente é real, porque isso desanima a tropa, isso desanima qualquer policial militar de trabalhar. Os policiais que combatem o crime, eles não podem ser penalizados sendo afastados do seu serviço, eles têm que ser sim condecorados, eles têm que ser sim aplaudidos, não podem ser perseguidos por intermédio de núcleos de direitos humanos. É por isso que eu defendo o fim dessa porcaria chamada CONDEP. O Estado de São Paulo vai ser muito mais feliz quando o CONDEP acabar. Eu fiz um requerimento faz mais de um ano na Comissão de Direitos Humanos, pedindo para o CONDEP vir aqui e apresentar o que ele tem feito de efetivo na proteção da vida dos policiais militares, que também são humanos. E ninguém do CONDEP veio aqui nesta Assembleia para expor qualquer nível desse plano, qualquer tipo de ação envolvendo a proteção à vida dos policiais militares, nem sequer mesmo mandar uma carta, um ofício ou qualquer coisa explicitando isso. Para o CONDEP só é humano se você for negro, se você for LGBT, se você for índio, se você for anão, se você for uma minoria. Mas se você for policial militar, você não pode ser considerado como humano. Para o CONDEP parece que os policiais militares são demônios. Inclusive, eu gostaria, senhor presidente, que o próprio senhor Dimitri Salles, como presidente do CONDEP, tomasse uma atitude de pessoa que verdadeiramente defende os direitos humanos e viesse se posicionar a favor dos policiais militares pelo menos uma vez, porque a vida inteira o CONDEP sempre se posicionou favoravelmente aos bandidos. E é por isso que nós precisamos acabar com esta porcaria que está como um parasita no Estado de São Paulo, só defendendo aquilo que não presta. E eu gostaria aqui de questionar a Secretaria de Segurança Pública se é mesmo um desejo do comando que aqueles policiais militares que enfrentam os bandidos sejam retirados das ruas, porque isso, para mim, não é você querer proteger o policial militar, é você simplesmente fazer com que ele seja penalizado por ter uma atuação correta, por ter uma atuação baseada em princípios que durante a sua época no curso superior de formação de soldados, ele teve sim essa fé, ele teve sim
preconizado dentro dos seus valores a proteção do cidadão paulista, custe o que custar, a sua própria vida, inclusive. Então não faz o menor sentido esse tipo de ação de afastar os policiais militares da linha de frente, principalmente aqueles que também fazem parte da Força Tática, dentre outros tipos de batalhões, também precisam ser condecorados, precisam sim ter um reconhecimento desse Estado que infelizmente não entrega aos nossos policiais militares aquilo que eles necessitam. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Major Meca. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Pode, lógico. Boa tarde, senhor presidente, os demais deputados que encontram-se presentes à sessão, aos nossos amigos que acompanham a TV Alesp. Nós tivemos um final de semana muito triste no estado de São Paulo. Quando nós chegamos ao ponto de ter que escolher o velório e o enterro que nós vamos comparecer, é porque a situação chegou num ponto insustentável. Esse final de semana, nós, a família policial militar, o povo, o cidadão de bem de São Paulo, enterrou 4 policiais militares, uma equipe de força tática do 23º Batalhão, Sargento Oliveira Júnior, soldado Menezes e o soldado Vitor. E enterrou também o cabo Almeida, do 11º Batalhão, que se envolveu num acidente, saindo do seu turno de serviço no sábado pela manhã. Cabo Almeida com uma esposa grávida de 8 meses, Sargento Oliveira Júnior com a esposa esperando filhos gêmeos, também para ter nenê essa semana ou a semana que vem, a mesma situação do soldado Vitor. 4 policiais militares mortos em serviço, em um final de semana. Nós estamos fechando o primeiro semestre de 2020, com 63 policiais militares mortos no estado de São Paulo. Quando nós somamos 16 homicídios, 22 policiais militares servindo São Paulo mortos pelo coronavírus, 12 suicídios, 13 policiais vítimas de acidente, 63 policiais militares mortos no estado de São Paulo. Como pode o governador do estado de São Paulo, João Dória, todo o seu governo, não classificar um número desse de policiais militares mortos como um genocídio? Genocídio resultante de uma política de governo que amarra as mãos, as pernas dos nossos policiais militares, que já não tem apoio de uma legislação fraca, de uma legislação que privilegia o criminoso e condena o policial. O governador do estado de São Paulo é o primeiro a se manifestar em ocorrências policiais, ao lado de entidades malignas de direitos humanos e da grande mídia que demoniza os nossos policiais, seres humanos que estão dentro de uma farda, dando o seu sangue, a sua vida e o seu suor para defender o cidadão de bem. O governador tem sim
que responder através de um impeachment por todas as medidas que está adotando em São Paulo as vítimas do coronavírus no nosso estado. Porque as medidas adotadas de prevenção e de combate cabem aos governadores e aos prefeitos. E não estão tomando essas medidas alicerçadas em medidas técnicas. Estão utilizando de palanque político uma calamidade sanitária. Os nossos policiais em São Paulo hoje estão mais que indignados. Indignados porque foram vítimas de várias mentiras. De um governador que prometeu o segundo melhor salário. Um governador que prometeu assistência jurídica gratuita. Um governador que prometeu viaturas blindadas. Um governador que prometeu um armamento digno, à altura do policial combater o crime nas ruas. Um governador que prometeu o pagamento de substituição aos sargentos e aos cabos da PM e mentiu. Mentiu para todos nós. E hoje ele crucifica e ataca policiais que se indignaram contra essas mentiras. Policiais que foram chamados de vagabundos pelo governador. E hoje todos os projetos que ele envia para essa casa é para desprestigiar e condenar os nossos policiais à miséria, como foi a suspensão do pagamento de 1/3 de férias e antecipação do 13º salário através de um decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, pela lista suplementar, novamente, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, nobre deputado, coronel Telhado, de volta a essa tribuna, eu gostaria de manifestar a nossa preocupação, mas, sobretudo, a nossa indignação com um boato, uma boataria que vem surgindo já há alguns dias no estado de São Paulo sobre uma possível reforma administrativa que o governo Dória está preparando contra os servidores públicos, contra os serviços públicos e contra as nossas fundações e empresas públicas. Pelo menos até hoje o projeto não foi protocolado aqui na Assembleia Legislativa. Mas para nós não há dúvidas de que o governo vai aproveitar a pandemia, a crise de saúde pública no Brasil e no estado de São Paulo para passar a boiada. Assim como o Ricardo Salles disse naquela famigerada e macabra reunião do dia 22 de abril, onde nós tivemos ali um festival, né, de absurdos, uma reunião que era para, na verdade, organizar uma política de combate à pandemia. Nós ali tivemos outros debates, mas o fato é que ele falou em passar a boiada, sobretudo também contra os servidores públicos. O Paulo Guedes disse que ia colocar uma granada na bolsa do inimigo, e o inimigo era o servidor público brasileiro. E agora, senhor presidente, o que nós assistimos? O governador Dória, né, me parece que está preparando uma reforma administrativa contra os servidores. Há boatos de extinção da sexta parte, da licença-prêmio, de evolução funcional, de a estipulação de um plano de demissão voluntária e também, sobretudo, de venda, de extinção, na verdade, nem é venda, porque ele já, inclusive, privatizou algumas empresas públicas. Agora se trata de extinção de empresas públicas e de fundações do estado de São Paulo, inclusive algumas que já foram privatizadas. Então, eu me refiro aqui, ó, a Fundação Zoológico está nessa lista que nós recebemos, que já foi, inclusive, privatizada na aprovação de um projeto aqui na Lesp, nós votamos contra, logicamente. A FURP, uma fábrica do remédio popular importante,
principalmente nesse momento de pandemia, senhor presidente. A FURP entra na lista aqui de empresa pública a ser extinta, né? A Fundação Oncocentro, que é mais grave ainda, essa fundação, ela cumpre um papel estratégico na área do tratamento do câncer. Nós visitamos essa fundação, ela é muito importante, ela pertence ao SUS, à Secretaria da Saúde. Seria um verdadeiro crime a sua extinção. Temos ainda a Fundação Florestal, que cumpre um papel importante do ponto de vista ambiental. CDHU, senhor presidente. CDHU está na lista de empresa pública que será extinta. MTU, que atua na área do transporte intermunicipal do Estado de São Paulo. O CECEM, IMESP, DAESP e TESP. São 10 empresas e fundações públicas na lista para serem extintas, senhor presidente. Então, há um grande terrorismo, até porque essas fundações têm uma importância estratégica no desenvolvimento social do Estado de São Paulo, né? Elas geram muitos empregos também, mas é um absurdo que haja esse terrorismo e que o governo aproveite a pandemia para passar a boiada, né, apresentando uma proposta perversa e danosa como essa, que ataca a prestação de serviços públicos para a população do Estado de São Paulo, sobretudo na área da saúde, porque aqui nós temos a FURP e a Fundação Oncocentro, que são duas instituições importantes na área da saúde pública, que serão extintas pelo governador Dória. E além também dos boatos em relação à extinção de direitos e benefícios dos servidores do Estado de São Paulo, que já estão com os salários arrochados, defasados, congelados, que não têm o cumprimento da database salarial, que foram vítimas agora do confisco salarial e previdenciário por conta da reforma, da nefasta reforma da Previdência, que nós votamos contra aqui na Assembleia Legislativa. Então, não bastasse tudo isso, mais ataques. Nós estaremos atentos, senhor presidente, para fazer a resistência. Nós não vamos permitir que uma proposta como essa seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa, principalmente nesse momento de pandemia, porque a nossa luta agora é em defesa da vida. Estaremos preparados para fazer o enfrentamento contra qualquer proposta de ataque a essas fundações, empresas públicas, ao desmonte dos serviços públicos no Estado de São Paulo e também de ataque aos servidores do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Retornando à tribuna aqui da Assembleia Legislativa, saudando a todos presentes, a todos que nos assistem pela TV Alesp, saudando nesse momento o Cabo Armando, em nome da nossa assessoria policial militar. Eu retorno aqui para lembrar alguns assuntos que não houve como falar na primeira intervenção. Queria aqui, a gente é justo, o que tem que falar mal a gente fala, o que tem que falar bem a gente fala. Eu acho que é o princípio de justiça, né? A gente não pode só ficar falando mal das pessoas, as coisas boas têm que serem citadas também. Então, eu quero dizer aqui que eu acabei de receber a notícia que esse final de semana foi reaberto o Hospital Sorocabanos, que é uma luta nossa há muito tempo. Então, quero aqui agradecer e parabenizar o prefeito Bruno Covas, porque há muito tempo a sociedade, há 10 anos a sociedade briga pela reabertura do Hospital Sorocabanos lá na Lapa. Eu não tive a oportunidade de... Você esteve lá, Meca? Não, né? Esteve lá, abriu todo o hospital ou foi só mala? Ah, não, mas agora não, né? Eu quero ir lá conhecer, não sei se foi reaberto todo o hospital ou somente uma ala, mas já é um avanço. Se já foi aberto, a gente vai trabalhar para que seja todo o hospital reativado, é uma necessidade na nossa região oeste, ali da Lapa e adjacências. Então, a Prefeitura de São Paulo, parabéns pela reabertura do Hospital Sorocabanos. Gostaria que transmitisse, por favor, senhor presidente, essas palavras ao prefeito Bruno Covas, que eu sei que ele está pé da vida comigo, por causa da nossa passagem pelo Hospital do Anhembi, para lembrar que a gente também só não bate não, né, Meca? A gente alisa também. Então, um abraço à Prefeitura. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Foi citado agora há pouco aqui, acho que as pessoas que estão nos ouvindo em casa até nos mandaram um recado aqui, sobre... o que foi dito das pessoas
criticarem agora o governo Bolsonaro devido à perda de muitas pessoas. O Márcio da Farmácia até falou do desespero do comércio para voltar para trabalhar. Então, me mandaram aqui, não sei se vai ser possível a câmera mostrar, só para mostrar que nos mandaram alguma lembrança aqui. Aí, vê se consegue puxar, não sei se dá, está muito longe. Mas, enfim, deixa que eu leio aqui, por favor. Então, aqui só lembrar, olha só. STF proíbe Bolsonaro de interferir nas decisões dos estados e municípios sobre coronavírus. Ou seja, o STF, aquele que adora mandar no Brasil e não dá exemplo, proibiu o governador, o nosso presidente, de intervir nos estados. Ele é presidente, mas ele não pode intervir nos estados e nos municípios com respeito ao coronavírus. Por quê? Porque está uma loucura total, está um samba doido aí, cada um faz o que quer com esse negócio de pandemia. Agora mesmo o deputado Gianazzi falou dessa reforma da Previdência, que eles estão tentando fazer a gente voltar para o sistema online, viu, Meca? Douglas, fiquem ligeiros nisso, para voltar no sistema online e para passar isso aqui porteira aberta também, essa reforma administrativa que vai acabar com o nosso funcionalismo. Então a gente diz aqui, o governador não somente quando ele fala que apoia as polícias, como ele fala que apoia, mentira, não apoia não. Cada vez é uma malvadeza que chega nessa casa. Nós votamos contra, nós três aqui votamos contra a reforma da Previdência, estamos apanhando por causa disso, jamais votaria contra o nosso funcionalismo, mas nós sabemos o que representou votar contra a Previdência aqui. E nós votaremos contra essa reforma administrativa e qualquer prejuízo que se traga ao funcionalismo. Então eu também quero lembrar aqui que nós falamos dos 3 policiais que foram mortos, né? Essa fatalidade que ocorreu esse final de semana com esses 3 heróis da Polícia Militar, o Sargento Oliveira Júnior, o Soldado Vitor e o Soldado Menezes, mas eu queria lembrar também que nós tivemos a morte de outro policial militar no sábado, que foi o Cabo Júnior. Não sei se o Meca lembrou disso, o Cabo Júnior do 11º Batalhão, eu não sei se dá para mostrar, puxar no zoom aí, o Cabo Júnior, está aqui no meu Instagram, ele morreu saindo de serviço, indo para casa, então é considerada morte em serviço também. O Cabo Júnior, a esposa dele, está grávida de 8 meses. Então foram 4 policiais em serviço esse final de semana, e mais um policial que morreu em Olímpia, eu não sei se foi devido ao coronavírus ou outro problema, mas está aí, policiais morrendo que nem mosca. Governador, fique tranquilo, não está morrendo bandido, fique tranquilo. É só policial que está morrendo, não precisa ficar bravo. Quando morre bandido, todo mundo fica nervoso. Aí queima um pneu, aí o governador recolhe o policial, manda para a cadeia. Então está do jeito que o diabo gosta. Bandido com a força total, bandido metendo os canos e polícia morrendo. É assim mas não foi isso que você prometeu. Não foi isso. Mentira desde o começo. Então nós aqui na Assembleia estaremos sempre contra essas atitudes criminosas, hipócritas do governo do Estado de São Paulo na figura do governador João Dória, onde ele despreza a polícia militar, destrata a polícia militar, trata policiais militares como criminosos, e os criminosos são abençoados pelo governo de São Paulo. É uma coisa linda de se ver, nós que lutamos a vida toda contra o crime, somos policiais militares, estamos aqui nessa casa, é uma coisa revoltante, nojenta, e cada vez nos traz mais asco essas atitudes governamentais do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, a lista suplementar, convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Major Meca. Convido o deputado Coronel Telhada para reassumir os trabalhos nesta presidência. Vou encerrar o pequeno, chama o terceiro grande, tá? Bom, pessoal, novamente uma boa tarde a todos que nos assistem e nos acompanham pela TV Alesp. Dando continuidade ao que eu falei no início da minha fala, alguns minutos atrás, eu falava sobre as medidas que o governador João Dória e a sua equipe vêm adotando, prejudicando os policiais militares, os policiais civis, os técnicos científicos e os policiais penais. A mais recente é a construção de uma reforma administrativa que acabará de vez
com a polícia do estado de São Paulo. Os nossos policiais militares, ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, já vem aos poucos sendo destruída. Os nossos policiais, as suas famílias, porque se hoje qualquer um de nós formos conversar com o pai e com a mãe do soldado Menezes, que eu conversei ontem no enterro desse jovem policial no Cemitério da Paz, no Morumbi, os senhores vão constatar que esses pais enterraram ontem no Cemitério da Paz o seu coração e a sua vontade de viver junto com aquele jovem. E isso é uma rotina que está acontecendo, que nós precisamos dar um basta. São vidas, pelo amor de Deus, acordem para o que está acontecendo no estado de São Paulo. Medidas que nós podemos classificar como um genocídio contra uma categoria que defende o cidadão de bem em São Paulo. É inaceitável 63 policiais militares mortos somente no primeiro semestre de 2020. É inadmissível a postura que o governo vem adotando de punição aos nossos policiais. Nos últimos meses, nesse primeiro semestre de 2020, nós estamos acompanhando, estamos percebendo uma política de governo que vem demitindo policiais militares, demitindo, mandando embora, caçando aposentadorias de policiais militares, única e exclusivamente como uma medida e uma postura covarde de vingança. Se vingando, porque os nossos policiais resolveram demonstrar indignação, demonstrar que não aceitam esse tratamento desumano que nós estamos tendo no estado de São Paulo. Será que nós temos que ouvir mentiras dentro dos nossos quartéis, do próprio governador, ouvir mentiras dentro dos nossos quartéis, das delegacias de polícia, Cabo Armando, do próprio governador, e não demonstrarmos indignação, porque o governador falou dentro dos nossos quartéis, dentro do quartel do Comando Geral, que nós seríamos uma polícia forte, valorizada, com o segundo melhor salário do Brasil, inúmeras promessas, para logo na sequência nos chamar de vagabundos, mandar uma reforma previdenciária aqui para essa casa, que nós votamos não. Como falou aqui o Coronel Telhada, o deputado Douglas Garcia, nós votamos não, porque prejudicou em muito os policiais civis, inclusive os policiais militares. Muitos sargentos e oficiais foram prejudicados. Acabaram passando para a inatividade do dia para a noite, não era a intenção, mas tiveram que fazê-los para preservar direitos. E agora o governo quer enviar para essa casa uma reforma administrativa que extingue, acaba com licença-prêmio, com quinquênio, com sexta parte, inclusive se colocando em entrevistas, dizendo que o policial permanece 5 anos sentado aguardando um quinquênio, 20 anos sentado aguardando uma sexta parte.
Eu o convido novamente, governador e quem quiser, a sentar no banco de uma viatura comigo. Não precisa ser por 5 anos, por um turno de serviço. Esse turno indigno à saúde física e mental do patrulheiro de 12 horas. Vem ficar 12 horas conosco, numa viatura, para o senhor ver o que significa atividade policial militar. Vem para o senhor ver. Eis aqui a nossa indignação e nós não deixaremos de manifestá-la, não abandonaremos a trincheira e continuaremos lutando pelos nossos policiais. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente, vamos, portanto, para o grande expediente com os seguintes oradores inscritos. Deputado Alex de Madureira, deputado Enio Lula Tato, deputado Edi Thomas, deputado Major Meca, que permuta o seu horário com o deputado Douglas Garcia. Portanto, deputado Douglas, Vossa Excelência tem os 10 minutos regimentais. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna no grande expediente para expor uma preocupação não apenas da população do estado de São Paulo, como a de todo o Brasil. No mês de maio para o mês de junho, eu encaminhei à Procuradoria-Geral da República considerações a respeito do PL 2630, apontando todas as inconstitucionalidades que este PL ele traz para o sistema jurídico, para o ordenamento jurídico do nosso país. É extremamente preocupante que este PL tenha sido aprovado no Senado da República. Pior ainda, é extremamente preocupante que a Comissão de Constituição e Justiça tenha aprovado este PL, dando a ele a legitimidade de ter certa constitucionalidade. Mas este projeto de lei ele é 100% inconstitucional. O PL 2630 é um PL que traz a mordaça, que traz a censura, que cala a população brasileira. E eu enviei para o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, em caso este PL venha a ser aprovado no Congresso Nacional e torne-se parte do ordenamento jurídico, porque eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que nós temos uma esperança ainda chamada Jair Messias Bolsonaro, que pode vetar este PL na sua íntegra, apesar de nós termos um Congresso Nacional que aparentemente está compromissado em censurar a população brasileira. Apesar disso, eu enviei ao Procurador-Geral da República, em caso o Congresso Nacional venha derrubar o veto do presidente da República sobre o PL 2630, para que ele venha agir e procurar o judiciário no sentido de derrubar este projeto de lei, apresentando as suas inconstitucionalidades. A limitação do envio de mensagens por presunção de má-fé afeta diretamente a expectativa do tratamento digno a que todo cidadão pensa ter direito. O que está comunicado com essas limitações é que toda pessoa gozará de presunção de fraudulência, o que viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana expresso no dispositivo inaugural da Carta Republicana. Ou seja, este projeto de lei, ele tira esta questão da pessoa estar utilizando, enviando mensagens sem ser por má fé. Todo mundo que teria que enviar uma mensagem estaria fazendo isso através de uma presunção de má fé. Tira da pessoa a sua dignidade, isso desrespeita a dignidade da pessoa humana. O projeto de lei ele já começa ruim a partir deste princípio. O artigo 10º, tido como o coração do projeto de lei, uma vez que disciplina quais são as boas práticas para a proteção da sociedade, está eivado de inconstitucionalidade e precisa ser integralmente rejeitado sob pena de aviltamento de garantias constitucionais que podem ser abolidas. A prática dos verificadores oriundos de verificadores de fatos independentes evidencia que a idealização do PL não está lastreada no melhor entendimento sobre aquilo que versa e desvia do objeto pretendido, a saber, fomento da diversidade de informações e o fortalecimento do processo democrático no Brasil. Um apontamento deveras pertinente é trazer à baila que os verificadores de fato supostamente independentes não são tão independentes
assim. Tomemos, por exemplo, a agência Lupa, uma das verificadoras de fatos independentes. O endereço eletrônico da agência Lupa fica sediado nos provedores do UOL. O conflito ético, senhores, uma vez que o Grupo UOL pertence também ao Grupo Folha, os dois estão entrelaçados, o conflito ético e de interesses é evidente. Além do que, possuir uma agência de checagem supostamente independente em seus quadros, se aprovada a lei, infringirá, mais uma vez, regras concorrenciais e de mercado, posto que um grupo midiático, no caso, o Grupo Folha, terá controle sobre publicações alheias por intermédio de sua agência de checagem, podendo classificar blogs e sites verdadeiramente independentes. As atribuições conferidas aos provedores de conteúdo na internet violam expressamente a garantia constitucional do acesso à jurisdição, bem como cria, no universo cibernético, um tribunal paralelo e de exceção regrado pelo gosto do cliente. A atribuição de poder jurisdicional dos provedores de internet não tem razão de ser. Vejamos o que diz o Pacto San José da Costa Rica, norma internacional integrada pela Constituição Federal por força do decreto número 678/92. Artigo 8º, garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na detenção de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Senhores, este projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados, ele infringe uma série de outras leis, a qual o Brasil tem os seus pilares, como o Pacto San José da Costa Rica, como a própria Constituição da República. Ele dá aos servidores, aos provedores de internet a função jurisdicional. Ora, nós temos hoje já no ordenamento jurídico brasileiro, todo o aparato necessário para punir qualquer pessoa que utiliza de uma informação falsa para prejudicar outrem. Nós não precisamos criar uma lei para censurar, perseguir, amordaçar a população. A internet não é casa da mãe Joana. Se a internet se comportasse como o Supremo Tribunal Federal se comporta, eu concordaria que a internet seria a casa da mãe Joana, porque diferentemente do que acontece no mundo virtual, as regras não mudam da noite para o dia. Existe um juizado, existe um tribunal de justiça que vai condenar uma pessoa por danos morais, que vai condenar uma pessoa pelo fato dela ter divulgado informação com o intuito de prejudicar outra pessoa, diferentemente do Supremo, que muda o entendimento da noite para o dia. Então nós não precisamos criar esta lei 2630 para fazer com que a população brasileira seja cerceada no seu direito fundamental. Eu estaria entregando para a Folha de São Paulo, vejam só, Folha de São Paulo, para agência como a agência Lupa, para verificar se o conteúdo que é compartilhado através das redes sociais é verdadeiro ou falso. Ora, a Folha de São Paulo é um dos grupos que mais divulga fake news neste país. Este projeto de lei está baseado na mais pura inconstitucionalidade e se ele for aprovado aqui no nosso Brasil, ele é capaz de estabelecer um regime totalitário, a lá um regime nazista, a lá um regime soviético. E o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, ao invés de se preocupar em aprovar aquilo que vai de encontro à população brasileira para ajudar os brasileiros a enfrentar este momento difícil que nós estamos passando com relação à pandemia do coronavírus, está convidando um imitador de focas, está convidando um moleque, não passa de um moleque não, alguns costumam dizer que ele é um menino que está aí trabalhando no YouTube porque ele é um garoto e representa a juventude. Garoto coisa nenhuma, o senhor Felipe Neto já tem seus 30 e poucos anos, que espécie de Peter Pan é esse? Isso daí já deixou de ser menino faz muito tempo. E o senhor Rodrigo Maia está lá convidando uma pessoa que durante os seus vídeos no YouTube incentiva as crianças a fazer de tudo o que há de errado, porque não adianta o pai educar, não adianta a mãe educar, trazer para os seus filhos os valores para depois a criança ir se envenenar assistindo o Felipe Neto. E o senhor Felipe Neto foi convidado pelo Rodrigo Maia para ir discutir a respeito de um PL que traz a
censura, que traz a mordaça para a população brasileira. Ora, tome vergonha na cara, senhor Rodrigo Maia. Fica convidando um imitador de focas, uma pessoa que não tem o menor caráter, uma pessoa que não tem gabarito nenhum, que não tem conteúdo nenhum, uma pessoa rasa, para discutir um projeto de lei que traz a censura para a população, que, de acordo com a sua visão, vai considerar aquilo que é fake news e aquilo que não é fake news, aquilo que é notícia falsa, aquilo que não é notícia falsa. Não, o povo brasileiro não vai aceitar o estabelecimento dessa ditadura através da Câmara dos Deputados, que já passou no Senado da República, agora está chegando na Câmara dos Deputados, no nosso país. Nós temos o direito à liberdade de expressão, nós temos o direito, é claro, de também processar aqueles que divulgam informações falsas, mas nós não precisamos de uma lei nova para censurar e amordaçar a população, porque hoje o ordenamento jurídico já nos permite fazer isso. A internet não é a casa da mãe Joana, a internet não é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos sim que fazer com que as notícias falsas sejam combatidas. Nós não apoiamos notícias falsas, mas nós também não apoiamos a censura, nós não apoiamos a perseguição. E tudo aquilo que o Congresso Nacional tem através desse projeto de lei 2630 é apoiar a censura, é apoiar a perseguição, é apoiar o estabelecimento, a permanência, a manutenção desse establishment nojento que infelizmente existe no nosso país, para manter durante muito tempo caciques e mais caciques no poder e não dar a força que a população tem para poder vir às redes sociais se posicionar, a força que a população tem para utilizar através da internet livre, passando informações verdadeiras, passando informações sobre os fatos, conversando. O que vocês querem é fortalecer essa imprensa mentirosa, tirando da população o seu direito à liberdade de expressão e arrancando a internet livre. E é por isso, senhor presidente, que para concluir o meu discurso, estou protocolando nesta Assembleia Legislativa uma moção para que oficialmente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo venha solicitar à Câmara dos Deputados, endereçada ao presidente Rodrigo Maia, o imediato arquivamento deste projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputada Letícia Guiar, deputado Teonilo Barba Júnior, Lula, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Vinícius Camarinha, deputado Sargento Nery, deputado Wellington Moura, deputado Carlos César, deputado Rodrigo Moraes, deputado Delegado Olim, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sebastião Santos, deputado Tenente Nascimento, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Major Meca, deputada Carla Morando, deputado Itamar Borges, deputada Janaína Pascoal, deputado Coronel Telhada, não fará uso da palavra, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Adriana Borgo, deputado Márcio da Farmácia, deputado Gil Diniz, deputada Marta Costa, deputado Rodrigo Gambale, deputado Daniel José, deputado Castelo Branco, deputado Carlos Gianazzi, deputado Coronel Nishikawa, deputado Adalberto Freitas. Encerrado o pequeno expediente. Esgotado o assunto da presente sessão, encerrado o grande expediente. Muito obrigado, Caio. Senhoras deputadas e senhores deputados, esgotado o assunto da presente sessão, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, amanhã terça-feira, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de quinta-feira. Muito obrigado a todos, está levantada a sessão.